Nem tudo. Eu só queria pedir a vocês que por 30 minutos ficassem um pouco livres do celular, porque é uma questão de cortesia. São todos bem. Foi uma questão de cortesia. Esses meninos, eles ficam quietos. Muito bem. São poucos, mas são poucos. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a Sinfonia do Mozart. Nós vamos tocar daqui a pouquinho. E também sobre o Concerto Radamés em Attica. O programa é bem curto. As duas peças são curtas. Então a palestra não tem sentido, parece ser longa. O que eu vou falar agora vai ser uma parte de uma introdução teórica sobre cada uma das obras e da referência histórica de cada uma delas. E durante o concerto eu vou pedir para a orquestra ilustrar alguns trechos do que eu vou falar aqui agora. Tipo, o desenvolvimento, o tema 1, essas coisas eles vão tocar para depois tocar as obras inteiras. Tá? Então eu acho que fica mais interessante aqui do que eu ficar só falando e mostrando slides lá e a gente conversar. E a primeira pergunta, a primeira coisa que eu quero fazer para começar essa conversa é fazer uma pergunta. Em qual período da história da música que a gente conhece que surge a sinfonia? Quem pode me dizer? Aqueles que já fizeram história da música ou música e não sei o que tem aqui na escola? Eu não lembro do seu nome. Em qual período da história da música que a gente tem o surgimento da sinfonia como gênero musical? Quem pode ir? No final do Barroco clássico. No final do Barroco clássico? Quem mais? Quem dá mais? Na verdade, é no período barroco, né? Exatamente pela necessidade das obras terem Bom, primeiro que a obra vocal, que na Renascença era muito forte, toda a música vocal sacra e coral na Renascença era muito forte, no Barroco começa a perder essa força. E a música instrumental começa a ganhar o seu lugar, por uma série de motivos. O desenvolvimento dos instrumentos, né, talvez um dos motivos mais fortes, né? Começam a aparecer, os instrumentos começam a evoluir e os instrumentistas começam a evoluir nas suas técnicas de execução. Então é preciso que os compositores façam obras para serem tocadas, simples assim, né? Então dentro das cantatas, por exemplo, de Bach e de outros gêneros musicais, surgem as sinfonias, que são na verdade aberturas instrumentais para anunciar que aquela obra está começando. Então ela recebe o nome de sinfonia porque é um trecho, ou um movimento, ou uma abertura instrumental. Então a sinfonia está, a princípio, estritamente relacionada à música instrumental. Claro que Beethoven mais tarde vai quebrar um pouco esse paradigma, quando ele coloca o coral cantando e solistas cantando na nona sinfonia de Beethoven, na nona sinfonia dele, né? E outros depois vão fazer a mesma coisa, vão seguir o mesmo exemplo. Mas a música instrumental é muito forte no Barroco, ela começa a crescer de uma maneira muito forte. Instrumentos começam a aparecer, instrumentos começam a evoluir, então a necessidade de haver obras para serem executadas por instrumentos. Simples assim, tá? E aí a segunda pergunta, aí faz sentido você falar que é no final do Barroco para o Clássico, porque não sei se vocês sabem a ordem, tem gente que não tem ainda essa noção, mas é Renascimento, Barroco, Clássico, Romântico, e aí é a música do século XX, que é uma mistureba danada que tem que falar com calma, porque senão a gente comete erros. Mas normalmente é essa sequência que a gente tem, né? Uma sequência que parece linear, mas na verdade não é. Obviamente não tem assim um anúncio de que começou o período barroco. Atenção, senhores! Começou o período barroco, 1685, quando Bach nasceu. Na manjedoura já começa. Não é bem assim. E aí acaba com 1759, com a morte de Handel. Handel morreu, o barroco está morto. Também não é assim, né? Não é uma coisa tão estanque. A linha do tempo, vocês sabem, ela passa, tem interposições
e ciclos que são presentes mesmo, né? Então é realmente no período barroco que a gente tem essa coisa da sinfonia começando a surgir. A minha segunda pergunta é: a sinfonia como nós conhecemos hoje, né? Vamos falar daqui a pouco da sinfonia de Mozart, aquela sinfonia de 4 movimentos, vamos falar assim, né? Depois eu falo um pouquinho da sinfonia de 3 movimentos ou da sinfonia de um movimento só. Mas a sinfonia de 4 movimentos, ela tem a segunda pergunta é: quais são os gêneros musicais que influenciam a sinfonia como ela é conhecida no período clássico? Quem pode me dizer? Aí volta a pergunta: o que é gênero musical? Não, calma. Gênero musical são aquelas composições, como por exemplo, o concerto é um gênero musical, a sonata é uma forma e um gênero musical, não é? Então, assim, quais são os gêneros musicais que vocês podem citar que influenciaram na formação da sinfonia? Quem pode dizer alguma coisa? Oi? Não ouvi, entendeu? A ópera não, a ópera é um gênero um pouco à parte. A ópera é uma outra história, que nós vamos falar daqui a um mês, se não for fazer a ópera daqui, nós vamos falar sobre a ópera. Mas a ópera tem dentro dela a sinfonia, que é a abertura, né? Mas assim, eu estou falando assim, especificamente de gêneros instrumentais, desculpa, houve uma falha na minha pergunta, que influenciaram o desenvolvimento da sinfonia. Concerto? Concerto é uma delas, vou explicar por quê. Quem mais? Quem lembra de alguma coisa? A sonata ainda não, a sonata é um pouquinho depois. É um gênero mais barroco, multimovimentos, de vários movimentos. Suíte, né? Quem mais? Aberturas italianas e francesas, por exemplo. São gêneros musicais que os 3 principalmente influenciam a formação da sinfonia. A suíte por ser um multimovimento, né? 5, 6, até 8 movimentos para alguns compositores, né? Existe um padrão de Mannheim, um padrão da escola de Mannheim, um padrão da escola de Leipzig. Então são padrões que ficavam meio soltos. Então uns têm 5, 4 movimentos, outros têm 5. Os franceses faziam suíte com 6 movimentos, mas é uma peça multimovimento, uma reunião de danças que geralmente não tem muita ligação entre elas, tonal, temática, não tem muita ligação, mas é uma característica importante para influenciar o surgimento da sinfonia. O concerto também é importante, porque o concerto barroco ele já se estabelece como um gênero com 3 movimentos, um rápido, um lento e o outro rápido. Então isso vai ser definitivo para a concretização de um formato da sinfonia. Um movimento rápido, um lento, outro rápido, né? E a abertura italiana, que talvez seja mais desconhecida de vocês, muito usada nas óperas, muito usada nas cantatas, nas formas corais sinfônicas. A abertura italiana tem um formato também, rápido, lento, rápido. Só que não tem separação entre esses movimentos, são interligados. E não tem nenhuma ligação temática entre eles também, certo? Já a abertura francesa são dois movimentos interligados também. Um primeiro movimento que é lento, com uma característica muito favorável à dança, que são de ritmos pontuados. Pam, param, 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 muito típico da abertura francesa. E aí a segunda parte, ou o segundo movimento interligado, é de uma fuga rápida, um allegro rápido, geralmente muito, muito rápido. Então são esse contraste entre o lento e o rápido que vai favorecer para a ideia da concretização de um formato de sinfonia
no período clássico. A gente tem que pensar que o barroco lida o tempo todo com contrastes. Forte, piano, grave, agudo, rápido, lento. Né? Forte e piano. O concerto grosso, por exemplo, a gente tem o tutti da orquestra e o ripieno, que são os solistas. Né? Os solistas que tocam o tema no meio da orquestra, no meio da peça tem um trechinho de 8 compassos que só os solistas tocam. Depois tem um tutti. Isso é para quê? Para favorecer uma ideia de dinâmica, porque os instrumentos naquela época ainda estavam precários nessa questão de diferença de dinâmica. Então a solução era tirar gente e colocar gente para tocar trechos semelhantes, né? Contrastes entre agudo e grave, que é o que favorece a canção, o lead não, mas a canção barroca, né? que vai influenciar bastante a ópera. Tem-se uma melodia acompanhada por um baixo contínuo. Então são contrastes entre uma melodia que está lá em cima, não necessariamente simplesmente aguda, mas uma melodia que está bem mais numa clave de sol, digamos assim, uma clave de dó na primeira linha, e o baixo contínuo no grave, acompanhado por um baixo contínuo. Então esse contraste entre agudo e grave. E o contraste entre andamento, rápido, lento, rápido. Então são basicamente esses três gêneros que vão influenciar no surgimento da sinfonia. E a gente vai ter no começo Mozart, que nasce em 1756, e Haydn, que nasce em 1732. Esses caras começam a amadurecer essa ideia da composição sinfônica. Haydn escreveu 106 sinfonias durante toda a sua vida. Mozart, que viveu pouquíssimo tempo, escreveu 41. E cada uma, você vai vendo de uma para uma a evolução, ou em cada três, ou em cada grupo de 3 ou 4, ou de uma a uma no final da vida dele, você vai vendo como é que as sinfonias vão ganhando corpo em termos de estrutura e vão evoluindo dentro de um desenvolvimento musical mesmo, né? Mozart então escreve 41 sinfonias. Nós vamos falar sobre a Sinfonia 32, que é a que nós vamos tocar daqui a pouco, que na verdade não é uma sinfonia do padrão que nós conhecemos, de 4 movimentos. Aliás, Mozart escreveu muitas sinfonias no começo da carreira dele de 3 movimentos, porque a ideia da inserção do minueto como terceiro movimento, antes do último, surgiu um pouco mais tarde, dentro do período clássico ainda, mas não no Mozart como um jovem compositor. Ele seguia basicamente o padrão do concerto: rápido, lento, rápido, que é mais ou menos o que a gente tem. Se for pensar uma sinfonia mesmo de Beethoven hoje, o primeiro movimento é rápido, o segundo é mais lento, o terceiro é um minueto rápido, que é o scherzo, e o quarto é um movimento rápido. Então são esses contrastes da forma, né? Nas sinfonias do Mozart, no início da carreira dele como compositor de sinfonias, ele escreve várias, como eu falei, sinfonias em 3 movimentos, até consolidar um formato de 4 movimentos. E aí ele consolida esse formato de 4 movimentos até praticamente o final da vida dele, que é o que estabelece o período clássico, fortalece esse surgimento desse padrão de sinfonia com 4 movimentos. A Sinfonia 32, só antes de chegar na 32, falando sobre a instrumentação das sinfonias de Mozart, elas começam com um padrão de cordas, trompas e oboés, que é uma coisa bem barroca. Clarineta ainda não era conhecida, ninguém conhecia clarineta. Flauta era usada em outras situações, às vezes na própria sinfonia, mas de uma maneira muito modesta. Flauta estava passando por um processo evolutivo muito profundo de trocar toda aquela parte de dedilhado que era feito com os dedos para o dedilhado com chaveado. Então isso estava causando um problema sério na evolução do instrumento, né? E aí ele de certa forma é deixado de lado dentro da sinfonia. Então o que se aparece são as cordas, trompas, oboés, esquecidos fagotes.
Aí aos poucos vão chegando os tímpanos com os trompetes. Na sinfonia clássica, os trompetes, aqueles dois rapazes ali, ó, eles sempre tocam junto com o tímpano. Na sinfonia clássica, o tímpano e o trompete são considerados instrumentos de percussão. Inclusive, quando você compra o material da orquestra, as partes de orquestra, vem tudo num envelope só. Tímpano. Aí você abre lá, tá lá os trompetes estão lá dentro. Dessa forma. É considerado porque o trompete nessa época é um trompete natural. Ele não tem os pistos ou as válvulas. A embocadura é feita aqui. Então é muito difícil para o cara fazer melodias. Ele faz um acompanhamento rítmico, que o tímpano faz. Certo? Então essa é basicamente a instrumentação que a gente tem nas sinfonias de Mozart. Mais tarde, um pouquinho, ele acrescenta a flauta, fica fascinado com a clarineta e começa a escrever para a clarineta igual um alucinado. Até escrever, por exemplo, um concerto maravilhoso para clarineta e orquestra, que é lindo, maravilhoso, belíssimo material. E ele passa a usar isso nas óperas, ele passa a usar esse instrumento nas óperas. Né? Na Sinfonia 32, pegando o gancho da instrumentação, é interessante porque a gente não tem as clarinetas. Mas em compensação nós temos 4 trompas. Mozart raramente usava 4 trompas. O compositor clássico raramente vai usar 4 trompas. Sempre vai usar pares. 2 flautas, 2 oboés, 2 clarinetas, 2 fagotes, 2 trompas, 2 trompetes, tímpano. Raramente ele vai usar mais do que isso. Não vai usar pícolo nunca, por exemplo. Muito menos clarineta em si bemol, clarineta baixo, grave, clarone, até porque ele não era nem inventado ainda. O trombone ainda não tinha. Também, o trombone existia, mas na orquestra não. Os trombones trombone e trompete são instrumentos milenares, aí estão vindo lá do Egito, né? Mas na orquestra não. A orquestra Beethoven coloca pela primeira vez, exatamente na 5ª Sinfonia. Ele coloca pela primeira vez os trombones, 3 trombones. Então, assim, a diferença dessa sinfonia em termos de instrumentação é exatamente essa. Não tem clarineta, mas tem 4 trompas. E a ideia que ele passa é uma ideia de uma música para caça, que era muito comum no período barroco, no período clássico, música que era feita para acompanhar a caça. E é interessante porque é como hoje vocês andam pela rua com como é que chama? O fone de ouvido do celular, ouvindo música. Os caras iam caçar com a orquestra, tocando lá. Ficava lá num gazebinho lá, tocando lá a orquestra, e o cara lá, mandando bala nas raposas, no galo, mandando bala nos galos. Raposa, a caça aqui é pro galo. Então as caças eram ilustradas por música. Muitas vezes os trompistas, por exemplo, eles subiam nos cavalos e iam acompanhando os nobres dentro do mato para poder assustar essas bichinhas. Tocando, imagina, segurando no cavalo. Isso é um negócio complicado. Eles achavam animal como, então? Espantavam tudo. Oi? Eles achavam Devia animal. tocar com as caçadas, né? Caçava, pum. Achava animal como, você falou? Que morria tudo na barulhada. Não, mas aí bota a cachorrada para segurar, bicho. Vai. Tem cachorro para isso, para segurar os bichos, deixar os bichos fugir, não, hein? Soltava os cachorros na frente. Quando viu a confusão da cachorrada lá, é lá que tá o bicho. Saía. Atrás. Vou te pegar, vou te assar. E embora. Então, assim, essa ideia de Mozart para essa sinfonia é muito baseada numa música para caça. Vocês vão ver as trompas tocando como se fosse mesmo galope. Pi, papapá, papapi, papapá, nesse andamento. Eu vou mostrar para vocês isso separadamente, depois vocês vão ouvir dentro da orquestração como um todo. E o outro detalhe dessa sinfonia, que é bom chamar a atenção, é que ela não tem movimentos, inclusive no programa nem coloquei movimento primeiro, tal, segundo, não. Ela é uma abertura, na verdade, uma abertura italiana. E tem o primeiro movimento,
que é rápido, com 2 temas, típico de uma forma sonata, sem desenvolvimento, ou um desenvolvimento muito curto, e sem a reexposição. Aí, quando vocês pensam que ele vai fazer a reexposição, ele começa com um movimento lento, que é na forma de rondó. A forma de rondó é aquele famoso A, B, A, C, A, né? O famoso chorinho, né? Forma do chorinho. Para quem trabalha com música popular sabe muito bem disso. Só que ele faz o rondó, quando ele vai voltar no tema A de novo no final, todo mundo pensa que ele vai voltar para o tema A, ele pula para o terceiro movimento, emenda no terceiro movimento, que é de novo um movimento rápido. E aí para concluir. Então são 3 movimentos que a gente vai ouvir, curtos, interligados entre eles, fazendo uma abertura, como se fosse uma abertura italiana. Ou seja, Mozart dá um nó na evolução, né? A partir do momento que isso já era 1779, Mozart não era mais um menino, ele já tinha 23 anos, 1779. Ele já era um rapaz, né? Estava casando e tudo mais. Então, assim, ele já tinha uma certa maturidade. Ele, de repente, para de compor sinfonias como a 29, por exemplo, que é um pouquinho antes dessa, que é em 4 movimentos, e compõe uma sinfonia que é uma abertura italiana. Ele volta lá no início. Então, assim, essa é uma coisa interessante que a sinfonia, que essa música traz para a gente, dentro desse percurso todo da história. Tá certo? Alguma pergunta em relação a essa sinfonia? Que eu vou passar rapidamente para o concerto do Radamés. Bom, aí a gente tem um gap de mais de 200, quase 200 anos, e vai falar sobre um cara chamado Radamés em Átria, que o ano passado eu tive o prazer de reger aqui com a professora Guida tocando o concertino para 2 pianos, concerto para 2 pianos dele e para a orquestra de cordas. Maravilhoso! Uma obra assim de encher os olhos. E na ocasião, eu por acaso também fiz a palestra, falei sobre Radamés. Você tem um filme aqui chamado Meu Amigo Radamés, que é um filme que está na internet, que é muito interessante. E nós falamos um pouco da obra do Radamés. Eu não vou ficar falando muito sobre a obra dele, mas assim, quero pincelar algumas questões importantes. Radamés em Átria é, para a música brasileira, o cara que transitava muito bem, tanto no lado popular quanto no lado erudito. Ele é realmente aquele cara que defende a ideia da música brasileira ser uma música híbrida, né, de ter características eruditas e populares dentro da sua formação. E isso ele faz de uma maneira brilhante, irreconhecivelmente brilhante. Reconhecivelmente brilhante. Então, assim, é um cara que tem, como eu disse, foi arranjador na Rádio Nacional durante 30 anos, arranjou para os grandes compositores, os grandes cantores, acompanhou os grandes cantores da época de ouro do rádio brasileiro, 1940, 1950, e ao mesmo tempo escrevia obras para a orquestra de cordas, escreveu concerto para 2 pianos, para violino, para violoncelo, para acordeon, para gaita de boca. Tipo assim, tem um amigo que toca gaita de boca, muito bem, então eu vou fazer um concerto para ele tocar. Para violão, tem um amigo que toca violão, vou fazer um concerto para violão para o cara tocar. Já fizemos aqui. Concerto para harpa, já fizemos aqui o concerto para harpa do Radamés. Então, assim, é um cara que busca essa diferença nos trabalhos dele e conversa, dialoga muito bem com a música popular e a música erudita. Então vocês vão ver nesse concerto, eu vou mostrar para vocês separadamente, antes de tocar ele todo. No primeiro movimento, por exemplo, vocês vão ver temas de tango e canção, com acompanhamento de chorinho, por exemplo. O baixo faz tum, 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 como se fosse um contrabaixo ou um violão de 7 cordas. E o tema de abertura é como se fosse um tango. De um vigor de um tango. Dá até para sair dançando. Tem gente que está fazendo aula de dança, vai até dançar no primeiro movimento. Arranjar o par aí e sair dançando. O segundo movimento é uma canção.
A canção, e assim, vou mostrar para vocês também, tem um momento que tem um trio, contrabaixo, violoncelo, violino, que acompanham a viola, de uma melancolia que é assim, que incomoda. Daquela canção assim da saudade mesmo, assim, aquela coisa da modinha que fala da saudade. Então é uma coisa bem brasileira. E aí a volta do terceiro movimento, que eu também vou mostrar para vocês, é de uma brejeirice tipicamente brasileira, né? Então, porque, inclusive com muita alternância de compasso. Ele começa em compasso 2/4, passa a ternário, vai para 2 novamente, e é até difícil de estudar para de marcar os compassos para a gente poder fazer bacana. Então essa é uma variedade muito grande. No primeiro movimento tem uma cadência do solista, ele toca um trecho sozinho, como é típico movimento de concertos. O primeiro movimento tem uma cadência. No segundo movimento começa com um solo de viola, 14 compassos, e aí depois a orquestra vai entrando aos poucos para acompanhar a viola. A função da orquestra no segundo movimento é meramente de acompanhamento. Eu vou mostrar para vocês um trechinho que é inclusive acompanhamento rítmico. O jeito que ele escreve, ele coloca semínimas num instrumento e colcheias no outro, então fica tita, 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 tá? Você escuta essa alternância de notas entre os instrumentos. O violino faz no tempo, viola e violoncelo faz no outro tempo. Então fica uma coisa interessante, enriquece muito o acompanhamento, né? E no terceiro movimento, como no primeiro, a orquestra é temática, ela também apresenta temas que são depois desenvolvidos, reapresentados e desenvolvidos pela viola. No terceiro movimento não tem cadência, não tem solo separado da viola. Começa o terceiro movimento e vai até o final. Uma diferença é que do segundo para o terceiro movimento não tem interrupção. Acabou o segundo movimento, ataca no terceiro e vai embora. Então, assim, vocês vão ver muita variação rítmica, o acompanhamento rítmico dos violoncelos com a viola bastante complicado, usando contratempos numa rapidez muito grande, que é bastante típico da escrita do Radamés, trabalhar com ritmos e contratempos e síncopes, explorando muito esse universo da música brasileira, não só da música popular, mas da música erudita também. Tá ok? Quando a orquestra se posicionar, nós vamos começar o concerto pedindo a eles que toquem os trechos que eu vou marcar para que vocês escutem separadamente aquilo que vocês vão escutar no todo depois, tanto da sinfonia quanto do concerto para viola. E vale a pena insistir e falar mais uma vez que o solista que toca conosco hoje é o Iberê Carvalho, que foi aluno nosso na graduação, aluno do professor Carlos Aleixo, de viola, e hoje está em Düsseldorf, estudando em Düsseldorf. Veio para o Brasil para poder visitar a família, fez um concerto na Paraíba, que ele é da Paraíba, e passou pelo Rio e vai fazer um concerto conosco aqui. Pediu que arranjasse uma pauta, e acho que é interessante porque para mostrar para aqueles que estão começando, que é possível a gente ter esse caminho, né, para estudar fora e quem sabe voltar para dividir o conhecimento que teve lá fora para quem não pôde sair e ficou por aqui. Acho que essa é a grande função que nós temos como professores, eu pelo menos penso dessa forma. Então, eu queria que vocês recebessem muito bem o Iberê, que é colega de vocês, e formou aqui, estudou aqui e está tocando muito bem. Tá bom? Muito obrigado, eu acho que está na hora de a gente começar a trazer a orquestra para o palco e a gente se encontra daqui a pouquinho. Muito obrigado.